Pessoal, Vasco avançou na negociação pela contratação do atacante francês Jonathan Iconé, atacante que joga na Fiorentina da Itália e que também já foi convocado para a seleção francesa. E vazou o nome do time interessado na contratação do volante Matheus Carvalho, mais conhecido como Matheus Cocão. O time israelense deve fazer uma proposta de 12,6 milhões de reais para contratar o volante Cruz Maltino. E já está definido, São Januário vai ser mesmo o palco das quartas de finais da Copa do Brasil. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também para clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes, dá essa moral pra gente, que é muito importante. Estamos próximos de chegar a meta de 10 mil inscritos, então ajuda a gente também, que é importante. E clica no botão de hypar. Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações, porque tem muita novidade para a gente poder falar nesse vídeo. O mercado da bola do Vasco está esquentando, né? Então vamos lá. O clube israelense interessado na contratação do volante Matheus Carvalho, mais conhecido como Matheus Cocão, é o Maccabi Haifa, time lá de Israel. A expectativa é que o clube de Israel faça uma proposta algo em torno de 2 milhões de euros. Convertendo para o real, 12,6 milhões de reais deve chegar a uma proposta ao Vasco da Gama pelo Matheus Carvalho. Informação dada pelo Atenção Vascaínos. Cara, eu já venderia. Matheus Carvalho hoje quase não tem mais oportunidade no Vasco e nem tem que ter mesmo. É um jogador limitado, querendo ou não. Quando ele começou no Vasco, ele começou até bem. Ano passado ele foi uma peça importante, né, naquela caminhada do Vasco da Gama. A dupla titular de volante do Vasco era Matheus Carvalho e Hugo Moura. Hoje em dia, o Matheus Carvalho ele quase não entra em campo, ainda mais depois dessas contratações que o Vasco fez, né, do Thiago Mendes e o retorno do Cauã Barros. Aí mesmo que o Matheus Carvalho não vai ter mais oportunidade no Vasco da Gama. Então, se realmente chegar essa proposta de 12,6 milhões de reais pelo Matheus Carvalho desse time israelense, provavelmente o Vasco deve aceitar e é mais dinheiro entrando nos cofres do Vasco. Já foi 28 milhões da venda do JV, zagueiro do Vasco. Agora pode chegar essa proposta de 12,6 milhões de reais pelo Matheus Carvalho e pode chegar proposta pelo Ryan, tem proposta que pode chegar pelo Lucas Piton lá da Itália. Então, cara, o Vasco, querendo ou não, pode ganhar um dinheiro e tem que pegar esse dinheiro e investir no time. Tá? Tem que investir no time por agora, porque se deixar para investir lá no início do ano, a gente não sabe nem se o Vasco vai permanecer na Série A. Então pega esse dinheiro e investe no time do Vasco da Gama nessa janela de agora. Tá? A gente tem que ficar atento em relação a isso, até porque nossa situação no Campeonato Brasileiro é, meu irmão, preocupante, tá? Vamos lá, pessoal, para informação super importante que surgiu no dia de ontem, né, pela noite, é o seguinte, tá? Informação dada pelo jornalista lá do NT Vascaínos é o seguinte: exclusivo, Vasco avança por Jonathan Iconé, atacante francês, tá? Apuramos que o Vasco deu um passo importante para contratar o atacante Jonathan Iconé da Fiorentina da Itália. Inclusive, o clube italiano não irá dificultar a saída do jogador. Vale ressaltar que os valores para contratar Iconé já estão sendo discutidos entre os clubes. O atacante chegaria em definitivo com um contrato de 2 anos e a opção de renovação por mais um ano. E aí, se o jogador se destacar esses 2 anos aí, o Vasco tem uma opção de renovar o contrato também do francês, tá? A missão de Admar Lopes, diretor do Vasco, é convencer o francês a aceitar um acordo salarial proposto pelo Vasco, tendo em vista que o jogador tem vencimentos acima dos padrões do futebol brasileiro. A informação dada pelo NT Vascaínos, tá, pessoal? Olha aí, né? Um jogador que a galera meio que se animou, né? Quando surgiu a informação que o Vasco estava interessado no Iconé, e agora o Vasco avançou na negociação. Agora o Vasco é o seguinte: o Vasco tem que negociar a questão salarial com o jogador. Querendo ou não, o Iconé recebe um salário muito acima dos padrões do futebol brasileiro, né? Querendo ou não. E aqui os times brasileiros, alguns times estão pagando muito bem, inclusive, né? Vamos lá para os números do Iconé, tá? O jogador que pode chegar no Vasco da Gama. Cara, um jogador muito experiente, de seleção francesa, já jogou no PSG. Vamos lá. Transfer Market aqui do Jonathan Iconé. Atacante francês de 27 anos de idade, novo, querendo ou não, né? Isso é importante. A altura dele, 1,75, ponta direita, e ele é antigo jogador já convocado para a seleção francesa.
tá? É um jogador que tem contrato com a Fiorentina da Itália até o dia 30/6/2026, tá? O valor de mercado do Jonathan Ikoné, pessoal, é de 7 milhões de euros. Então, querendo ou não, é um valor alto, né? Nos padrões do futebol brasileiro, talvez é um valor alto. O Vasco não tem condições de pagar 7 milhões de euros no Ikoné. Posição principal do jogador, ele prefere jogar pelo lado direito do campo, tá? É a prioridade, onde ele mais gosta de jogar é pelo lado direito do campo. E aí, a gente pensando bem, a gente pode colocar ali talvez na ponta direita o Nuno, ponta esquerda, perdão, o Nuno Moreira, que vem se destacando, centroavante o Ryan, e na ponta direita o Ikoné, ou propriamente o Andrés Gomes, que deve chegar também até sexta-feira aqui no Brasil. Então, cara, o Vasco vai ter algumas opções, né, já pro ataque, mais opções, e isso é muito importante. Querendo ou não, hoje no ataque do Vasco a gente só tem o Verratti e pronto. Se o Verratti se machucar, a gente não sabe nem quem coloca no ataque, né, até porque se colocar o Ryan como centroavante, quem vai pra ponta? O Lloyd Augusto, o Benjamin Garré, pô, aí não adianta muita coisa, né? Então vamos lá, é um jogador que prefere jogar pelo lado direito do campo, ele também joga como meia ofensivo, um ponta esquerda, tá? Então é importante saber sobre isso. É um jogador que chuta com o pé esquerdo, tá? Ele é canhoto, querendo ou não. Então vamos lá, é um jogador que tem passagem pelo Bori, onde ele começou lá na França, depois ele foi pro PSG para ter a sua formação, aí depois ele foi pro Sub-17 do PSG, Sub-19 e aí, enfim, subiu pro time elenco principal, né, do PSG. Depois, pessoal, ele foi emprestado ao Montpellier da França também. Depois disso, aí ficou nessa trajetória de empréstimo, né? Depois ele foi vendido ao Lille da França. E nessa época aqui do Lille, quem era o diretor do Lille na época era o Admar Lopes, que hoje está no Vasco da Gama. Então o Admar Lopes, ele tem, querendo ou não, uma conexão positiva com o Ikoné. E isso é importante para talvez a vinda do jogador, de convencer o jogador francês a jogar no Vasco. Querendo ou não, o Admar Lopes já conhece, né, o jogador, tá? Então isso é muito importante. E aí depois ele foi comprado pela Fiorentina da Itália, pelo valor de 15,4 milhões de euros. Cara, em 2022, a Fiorentina gastou esse dinheiro no Ikoné. Aí ficou 3 anos lá na Fiorentina e agora em 2025, no início do ano, a Fiorentina emprestou ele ao Como da Itália, né? O valor de empréstimo foi de 1 milhão de euros. Aí agora ele acabou o empréstimo dele ao Como, ele voltou à Fiorentina e hoje ele tá lá na Fiorentina ainda, né? Mas a Fiorentina não conta com o jogador para essa temporada. Então, por isso, o Vasco tá em negociações avançadas, o Vasco tá buscando e tá querendo contratar o atacante francês Jonathan Ikoné. Qual é a sua opinião, torcedor vascaíno, em relação a isso? Você é a favor, é contra, gosta do jogador, conhece? Coloca aqui nos comentários, deixa a sua opinião, que eu leio o comentário de todo mundo e tô respondendo o comentário de todo mundo aqui, tá? Então deixa a sua opinião aqui, o que você acha sobre Jonathan Ikoné. A galera ficou bastante animada em relação a ele, então vamos lá. Eu fiz uma comparação dele, pessoal, aqui no Transfer Market. Isso mesmo, fiz uma Transfer Market não, no SofaScore, tá? Fiz uma comparação entre o Jonathan Ikoné e o hoje nosso ponta direita, que é o destaque, Ryan, tá? Então vamos lá, aos números dos dois jogadores. O Ikoné tem 27 anos, o Ryan tem 19, né? O Ryan é 5 centímetros mais alto do que o Ikoné, querendo ou não, né? E olha aqui, a nota do Ikoné é de 7,32, tá? 7,32. A nota do Ryan no Vasco da Gama é de 7,08, tá? Então a nota do Ikoné nessa temporada, que não foi das melhores dele, é melhor e mais alta do que do Ryan, que é o destaque do Vasco hoje. Você vê que o Ikoné, ele cai realmente ali pela ponta direita do campo. Você vê aqui o mapa de calor do jogador, é um mapa de calor mais preenchido ali pelo vermelho do que pelo Ryan, aqui nesse lado direito. Esse lado direito é o mapa de calor do Ryan, lado esquerdo, o mapa de calor do Ikoné, beleza? O Ikoné, pessoal, joga 81 minutos por jogo, o Ryan joga 77, né, querendo ou não. O Ryan fez 16 partidas, o Ikoné jogou somente 6, até porque entrou nas férias, né, lá no futebol europeu. O Ikoné fez 4 gols, o Ryan fez 3 gols. Então olha aqui, ó, o Ikoné jogou 6 partidas e fez 4 gols. O Ryan jogou 16 partidas e fez 3 gols somente, né? Então pra você ver, o Ikoné, ele tem mais... Ele consegue fazer mais gols do que o Ryan, né? Por mais que o Ryan seja uma peça importantíssima do Vasco hoje.
E aí você consegue ver, cara, assistência. O Ryan tem uma assistência, o Iconé não tem nenhuma. E aí você consegue ver aqui as estatísticas dos dois jogadores, vocês podem comparar, dá mais pausa aí no vídeo, você vai comparando aí tudo certinho, beleza? Mas são dois jogadores, cara, que são muito bons, né? O Ryan é um jogador que vem se destacando na temporada do Vasco da Gama agora, né, de 2025, e deve ser vendida, que eu falo pra vocês, a gente não dá pra gente contar com o Ryan até o final do ano. Pode chegar uma proposta milionária pro Vasco agora nessa janela do meio do ano e o Ryan ser vendido. Aí já era. Aí quem que vai ficar como ponta no Vasco, né? Então por isso o Vasco precisa ir no mercado. E contratar o Jonathan Iconé seria uma excelente contratação do Vasco da Gama. Cara, se confirmar realmente que essa negociação ela está avançada do Vasco com o Jonathan Iconé, pô, é excelente e já anima o torcedor vascaíno, querendo ou não. A gente já pode almejar coisas aí maiores do que uma briga pela zona de rebaixamento. E aí, cara, tendo o Ryan, pra colocar o Ryan como centroavante, o Iconé como ponta direita, seria excelente na minha opinião. O que você acha, torcedor vascaíno? Inclusive, um ponto interessante, pessoal, é que o Botafogo, tá, que tem um dos melhores scouts aqui do futebol brasileiro, que a galera fala, né, que acaba contratando jogadores que a gente não conhece particularmente e dá muito certo, tem interesse, tá? Tava interessado na contratação do Iconé, um jornal italiano, perdão, falou sobre o interesse do Botafogo no Iconé. E aí o Vasco já tá mais à frente do Botafogo na negociação. O Botafogo só manteve o interesse ali só teve interesse no jogador, mas o Vasco já está negociando e está em negociação avançada com o Jonathan Iconé. Qual é a sua opinião, torcedor? Deixa aqui nos comentários que é importante. Bom, pessoal, outro ponto interessante é que o jogo de ida da Copa do Brasil se confirmou realmente e vai acontecer em São Januário, tá? O Vasco mandará o jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil em São Januário contra o Botafogo. O GP já enviou um ofício para a CBF com a liberação para que a partida seja no estádio, tá? Informação dada pelo Globo Esporte Vasco. Cara, finalmente, né? Pelo menos o Pedrinho dessa vez ele acordou em relação a isso, né? Porque nos últimos jogos importantes do Vasco ele mandou o jogo lá pro Maracanã. No Maracanã, cara, por mais que seja uma casa do Vasco da Gama também, mas não é a mesma coisa que o São Januário. O São Januário ali é onde está o conforto do torcedor vascaíno, onde o torcedor vascaíno faz a maior festa, tem uma atmosfera absurda, né? Não tem nenhum estádio igual ao São Januário aqui no futebol brasileiro, né? Então, tá definido, jogo de ida. A data e horário também já tá definido, tá? Então olha aí, fiquem atentos. Data e horário das quartas de finais já estão definidas. Jogo de ida, dia 27/8, em São Januário, às 9h30 da noite. O jogo da volta, dia 11/9, no Newton Santos, tá? Então no Engenhão. Então esquece o Maracanã, nenhum jogo vai acontecer no Maracanã. O jogo da volta vai ser no Newton Santos, no estádio do Botafogo, entre aspas, né, alugado. Mas enfim, estádio do Botafogo, no gramado de plástico, às 9h30 da noite, tá? No dia 11 de setembro. E dia 27 de agosto agora, tá? Já vai ter o jogo do Vasco, o jogo de ida contra o Botafogo, pelas quartas da Copa do Brasil. E aí, cara, gostaram do confronto entre Vasco e Botafogo? Queriam um adversário mais fácil? Cara, eu queria um adversário mais fácil, particularmente, né? Eu preferia, obviamente, pegar um Atlético Paranaense, um Fluminense, né, que tem times ali que não são tão qualificados. Mas o Botafogo, na minha opinião, é um dos melhores times ali que estão na competição. É o Cruzeiro e Botafogo, na minha opinião, né? Mas, cara, se o Vasco passar do Botafogo, aí dá pra gente sonhar realmente num título, talvez, numa Copa do Brasil. Eu sei que parece ser maluquice minha e tudo mais, mas não, cara, é possível, tá? Se a gente passar do Botafogo, que é super favorito de ganhar essa Copa do Brasil, por que não que o Vasco não passe para a final e conquiste o título? Pô, seria importantíssimo, querendo ou não, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deu uma atrasada o vídeo. Peço perdão a vocês, tá? Mas deu uma atrasada realmente. Peço perdão de coração. Tamo junto? Pessoal, tamo junto. Fiquem todos com Deus. De tarde, talvez hoje eu acho que vai ter uma live aqui no nosso canal, então fiquem atentos aí, tá? Porque provavelmente eu vou abrir uma live pra vocês pra gente trocar uma ideia maneira, tá? E falar sobre esse mercado da bola maluco do Vasco da Gama. E de tarde tem o vídeo, tá? Às 4 horas da tarde, 3h30 por ali, vai sair o vídeo pra vocês aí também, novo aqui no nosso canal. Então, cara, conteúdo todos os dias. Também estou postando conteúdo lá no nosso Instagram e também lá no Tico Teco. Sabe qual é? Tô postando lá.
Na live eu falo melhor pra vocês, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal. Falta menos de 50 pessoas pra gente poder chegar nessa meta de 10 mil. Então ajuda a gente, que é super importante. Tem conteúdo todos os dias. Aqui você fica noticiado e por dentro das notícias do Vasco da Gama. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.